Dia, João Henrique. Eu acabei de começar a gravar. Eu vou imediatamente começar a nossa conversa, tá bom? Já Bom dia. pensando no pessoal, tá? Bom dia. Então, vamos ver aqui se dá tudo certo. Então, para a gente começar a conversar, no nosso último encontro, a gente falou um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica. A gente falou sobre máquina um pouquinho, sobre as máquinas térmicas que acabaram induzindo, né, a segunda lei da termodinâmica, e a gente colocou aqui o problema do ciclo de Carnot para a gente tentar resolver. Então, um ciclo de Carnot em que a gente parte de um ponto inicial, eu chamei de T hot, T quente naquela vez, uma temperatura mais alta. Daí a gente tem uma expansão isotérmica, que é um processo 1, até um ponto P2, V2 na mesma temperatura inicial. Aí um segundo processo, que era uma expansão adiabática, que termina num certo P3, V3. Isso, a expansão era até que o sistema alcançasse a temperatura do reservatório frio, né? Depois a gente teria uma contração, isso aqui era o passo 2. O passo 3 era uma contração isotérmica, então de forma que a gente chega num P4, V4, mas mantém a temperatura TC. E no fim, o quarto espaço era uma contração adiabática de volta ao sistema inicial. Então a gente tinha percebido uma série de coisas, né? O calor trocado nos passos 2 e 4 eram nulos. A gente percebeu que a relação entre Q1 e Q3 a gente associou com um termo, né, que era o calor trocado no termo, no passo 1, né, pela temperatura, na verdade aqui é a temperatura H, né, e o passo Q3 na temperatura, na temperatura do reservatório frio, eram iguais, né. Isso aqui tudo, né, a gente tem que lembrar que esse ciclo, o ciclo de Carnot, que é o nome dado a esse ciclo, é reversível. Isso é muito importante, né? E a gente associou essa variação, né, de entropia, essa variação desse termo Q sobre T, com a variação de entropia nos dois passos, né? Então a gente associou Q sobre T, sendo calor reversível, com uma igualdade com a variação da entropia, que é essa grandeza associada a esse ciclo, né, que a gente pensou. Outra coisa que a gente viu é que o trabalho realizado é dado pela área interna do ciclo, dentro, né, das curvas que compõem o ciclo, e aí a gente pode, a gente também mostrou, né, que a entropia era uma função de estado. Era não, né, continua sendo de quarta-feira para cá. A entropia é função de estado. Isso não mudou nada, certo? Então, isso é um resumo, mais ou menos, do que a gente fez na aula passada.
O que a gente poderia pensar agora é o seguinte, isso aqui não deixa de ser uma representação de uma máquina térmica. Né? Ou seja, é um ciclo em que você tem, usando o calor trocado, você tem uma expansão e depois uma contração para a condição inicial, de forma cíclica, e você vai gastando essa energia aqui do reservatório quente para gerar trabalho. Né? Esse trabalho, essa quantidade de trabalho aqui que a gente tem, geralmente é a grandeza de interesse, vamos dizer assim. Né? Então, se você tem uma máquina que tem que fazer uma certa quantidade de trabalho para você ter um resultado importante, você está interessado no trabalho que ela pode fazer. Né? Então, uma coisa que foi pensada para essas máquinas foi uma definição para eficiência desse processo. Então, a gente vai chamar a eficiência da letra grega epsilon, né? A gente costuma escrever epsilon dessa forma, mas tem outros jeitos, né? E esse epsilon, ele vai ser dado simplesmente pela quantidade de calor que você ganha, né, ao fazer o ciclo, dividido pelo calor que foi usado para gerar esse trabalho, né? E aí, falta eu lembrar algumas coisas, a gente já lembra. Nessa situação aqui, a gente precisa ter um sinal negativo para que a gente tenha a eficiência positiva, porque o sinal do trabalho, né, o sinal do trabalho vai ser o negativo do sinal do calor, porque você está gastando calor, então o seu sistema está absorvendo, você vai ter calor positivo, mas o trabalho está sendo feito pelo sistema, então vai ser negativo. Para que a gente tenha uma eficiência positiva, eu ponho esse sinal negativo, né, para que cancele o sinal que vai ficar negativo aqui dessa razão. Tá? Então, tem esse valor, esse negativo aqui. Outra coisa que a gente, para a gente continuar na partir daqui, né, é importante a gente lembrar o seguinte: o calor que eu estou falando aqui é o calor que vem do passo 1, porque é nele que o sistema absorve calor para fazer expansão, né? Esse passo 1. O passo 2, isso não acontece, é um processo adiabático, né? Isso está ok. Outra coisa que é importante a gente perceber, que a gente viu na última aula, é que o ΔU para esse processo, né, para o ciclo completo, é zero, porque a energia interna é uma função de estado. E aí a gente vai perceber que, como trabalha menos calor, né, que é a motivação do sinal negativo aqui também, o trabalho que é feito no passo 1 e o trabalho total, né? Então, o trabalho menos Q1 e o trabalho 2 é menos Q2, 3, né? É menos Q3. Nossa, tá caindo uma chuva forte aqui, gente. Se a internet cair, vocês me desculpem, eu tento rotear pelo celular. Certo? Então, a gente tem aqui o calor, o trabalho total, né? Ele vai ser dado por Q1 mais Q3, né? E aí a gente... desculpa, né? Isso aqui tem um sinal negativo que eu estou esquecendo aqui. Então, deixa eu corrigir isso. Então, o trabalho total vai ser menos esse somatório aqui, né? A gente pode substituir esse somatório aqui na equação da eficiência, né? E aí eu vou ficar aqui o nosso epsilon, a eficiência, é Q1 mais Q3 sobre Q1, né?
E aí é interessante a gente perceber isso aqui de uma forma, né, que a gente pode simplificar isso aqui como sendo simplesmente 1 mais Q3 sobre Q1. Né? Q3, a gente lembra que é o calor absorvido, melhor, é o calor liberado na contração isotérmica. E Q1 é o calor absorvido na expansão. Na expansão, que é o passo 1, né, na expansão isotérmica. A gente já viu como a gente já entendeu o que acontece, né, para definir a entalpia, desculpa, a entropia, né, a gente já viu que Q1 sobre TH é igual a Q3 sobre TC, que é a mesma coisa que dizer que Q1, ou melhor, né, Q3 sobre Q1 é igual a TC sobre TH. Então, de novo, a gente vai chegar aqui e substituir aqui na eficiência. Então, isso aqui na equação para eficiência, que está aqui em cima, né, logo aqui em cima, deixa eu deixar isso aqui à mostra, a gente vai chegar nesse epsilon, que é 1 mais TC sobre TH, né? E aí, eu estou reanalisando aqui as minhas notas para essa aula. Pode ser que eu tenha errado algum sinal aqui. O que está acontecendo aqui é que às vezes eu esqueço dessa anotação, vocês me desculpem, né? Na nossa conta aqui, a gente tem que adicionar um negativo por causa da notação de calor, né? Então aqui tem que ficar um negativo, a gente usa aquela notação invertida, né? Então aqui ficaria um menos TC sobre TH, que aí se a gente rearranjar isso para simplificar a nossa vida, a gente vai ficar simplesmente com uma conta do tipo essa, para a gente fazer a nossa eficiência. Isso aqui vai ter que vir em módulo, tá? Normalmente. Mas aí, o que é interessante aqui a gente perceber é o seguinte, né? Por que eu estou fazendo essa conta? Eu queria expressar a eficiência em termos da diferença de temperatura, e é o que a gente tem aqui. Por quê? Porque temperatura é fácil de medir. Então, se eu meço aqui a eficiência, depende né, da diferença entre a fonte quente e a fria. Ou seja, né, a gente precisa, a diferença de temperatura entre as duas fontes vai determinar para a gente a eficiência. Então, se eu tiver uma eficiência, isso tem uma condição para isso acontecer, né? Então, se eu tiver uma diferença de temperaturas muito grande,
eu vou ter o máximo de eficiência da minha máquina térmica. Então, se eu conseguisse trabalhar a 800 graus Celsius para a fonte quente e 20 graus Celsius para a fonte fria, seria ótimo, né? Para a gente ter a máxima eficiência de uma máquina térmica qualquer. E aí, bom, o que acontece? O problema é ter essa fonte quente, tão quente, né? A gente tem que lembrar que isso aqui é a eficiência máxima, né? Essa eficiência que a gente calcula é a máxima eficiência de uma máquina qualquer. Por quê? Porque normalmente a gente tem uma dependência grande entre a eficiência e a construção da máquina. Então, se eu fizer uma máquina perfeita, a minha máxima eficiência que eu vou conseguir atingir é dada por essa expressão. O que é eficiência? Quanto do calor que eu estou dando para a máquina que efetivamente vira trabalho. Percebam que isso aqui nunca vai ser né, que seria o máximo, seria a eficiência perfeita. Né? Tá ok? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bem. Tá, então, uma vez que a gente pensou sobre a eficiência, agora a gente pode pensar um pouco mais sobre a entropia, né? Então a gente usou a definição de entropia basicamente para poder chegar nessa relação de temperaturas para eficiência. Né? Aí agora a gente vai relembrar uma coisa. Né? A gente definiu aqui que a variação de entropia de um processo macroscópico, do ponto de vista macroscópico, é dado pelo calor trocado de forma reversível pela temperatura daquele processo. Então, isso aqui vale, por exemplo, para os diferentes passos do ciclo de Carnot. Eu poderia definir um ΔS1 para o ciclo de Carnot, né? Lembrando lá daquela figurinha ali de cima, como sendo o calor trocado na etapa, no passo 1 do ciclo, pela temperatura em que isso aconteceu, que era a temperatura H. Eu posso calcular uma entropia para o passo 3, em que eu vou usar, então, Q3 sobre a temperatura em que o processo aconteceu, C. Só que esses dois processos, né, 1 e 3, são reversíveis. Né? Portanto, né, se eles são reversíveis, a gente pode usar essa igualdade, né? Essa igualdade só acontece para processo reversível. Do jeito que a gente está falando, parece que isso aqui só se define para ciclo de Carnot, né? Então, a gente está pensando aqui na entropia só discutindo um ciclo de Carnot. Só que, para um processo, e foi a definição veio daí mesmo, né? Para um processo qualquer que seja reversível, você pode ter qualquer coisa aqui, né? Desde que você garanta que esses processos sejam reversíveis. Então, a gente pode ter um diagrama PV um processo cíclico qualquer reversível, né? Então, então, você começa numa certa pressão e volume, você faz todo um processo que é todo reversível e volta aqui. Então, isso aqui é um processo cíclico reversível, mas não é um ciclo de Carnot. Só que a gente definiu muito bem o ciclo de Carnot, né?
Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia partir desse mesmo ponto aqui e definir um primeiro ciclo de Carnot, né? Se eu aproximasse esse processo para um ciclo de Carnot, eu poderia chegar numa coisa mais ou menos... Acho que eu vou usar outra cor para não complicar mais aqui a imagem, né? Então, eu poderia fazer um passo isotérmico, o passo adiabático, opa, sempre dentro do ciclo, né? Aí depois eu faço a contração isotérmica, a contração adiabática. Bom, se eu comparar os dois processos, não está muito parecido, né? Está sobrando aqui um monte de área. Mas eu poderia partir daqui e agora definir um outro ciclo de Carnot aqui. Né? Isotérmico, adiabático, contrai isotérmico, contrai adiabático. Então eu teria um ciclo de Carnot que eu vou chamar, e depois eu quero conversar sobre isso, eu vou chamar esse primeiro de alfa, esse segundo de beta. Depois eu posso definir um grande aqui, ó, né? Então eu defino um ciclo de Carnot aqui, que pega essa região toda da curva, que pode ser gama. Pego um outro aqui, eu posso chamar de, sei lá, delta, só para a gente pensar. Então, são vários ciclos. Então, se você pensar no alfa aqui, você tem o passo 1 de alfa, o passo 2 do alfa, o passo 3 desse ciclo alfa e o passo 4 do ciclo alfa. A mesma coisa para beta, para gama, para delta, né? Aí, bom, sempre vai sobrar, né, uma área aqui que não está muito clara. Então, se a gente chamar, por exemplo, esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de ponto B, por exemplo. Deixa eu ver se esse exemplo fica bom. Aí está faltando uma outra referência, né? Se eu tiver aqui um outro ciclo de Carnot que faça assim, né? Eu vou usar uma outra referência aqui. E aí a gente pode chamar aqui de E, por exemplo. Tem uma área aqui, eu vou usar aqui o verde para marcar, que nenhum dos ciclos de Carnot que eu usei até agora consegue descrever, né? Isso vale para várias outras partes aqui, né? Mas vamos dizer que, de alguma forma, a gente consegue definir essa área aqui entre A, E e B, né? Eu podia ter feito isso de uma maneira mais bonitinha, né? Então, por exemplo, essa área aqui que está contida entre E e B e o entorno aqui, né? Ela não está descrita, né? Então, essa área E, B e até o A não está descrita, né? Mas e se eu agora, e aí o desenho vai ficar um pouco confuso, mas é só para a gente melhorar, né? Se eu colocar um ciclo de Carnot aqui, menorzinho, eu passo a descrever essa parte aqui como um ciclo de Carnot. E eu posso fazer um menorzinho ainda, aqui, né? E outro menorzinho, e outro menorzinho, e outro menorzinho aqui. À medida que eu for colocando mais ciclos de Carnot, né? Então, como é que seria esse processo aqui? Então,
Para eu calcular o trabalho para esse processo, né, que seria a área sobre essa curva, eu teria que pegar o somatório dos ciclos, né, de Carnot. Então, seria esse somatório, a gente pode pensar que seria um somatório das integrais de menos P dV para cada um desses ciclos, né? Só que vai sobrar aí uma integral dessa área, né, que não está descrita de jeito nenhum. Se eu colocar mais ciclos de Carnot, a área, né, diminui. No limite, porque o que vai acontecer é que, à medida que a área diminui, a necessidade de novos ciclos de Carnot vai ser para áreas cada vez menores, né? Então, no limite do número de ciclos de Carnot tendendo a um número muito grande, não é sempre mais fácil, quando a gente fala um número muito grande, a gente pode usar infinito como sendo esse muito grande. Então, para um número de ciclos de Carnot suficiente, vai fazer com que essa área tenda a zero. Então, eu sempre consigo fazer essa descrição, né? Então, todo esse calor aqui, né, que está aqui, né, todo o calor que está fora dos ciclos de Carnot, vai poder ser, eventualmente, a gente sempre pode propor um ciclo que se encaixe nessa área, por menor que ela seja, né, por mais distorcida que ela esteja, você pode ir adicionando novos ciclos, de forma que, no limite de muitos ciclos, a gente tem essa área que não é descrita por um ciclo de Carnot, tendendo a zero. Então, o que é interessante? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui implica que qualquer ciclo reversível pode ser descrito em termos do ciclo de Carnot e, portanto, em termos da entropia, né? Porque a gente definiu a entropia só pensando lá no ciclo de Carnot, mas ela é válida, né, para todo e qualquer ambiente, né, ou todo e qualquer ciclo reversível que a gente possa imaginar, né, não necessariamente só para o ciclo de Carnot. Para a gente conseguir resolver, a gente pode ter que, né, fazer algumas considerações a respeito, né, mas sempre dá para fazer a descrição em termos de entropia ou de variação de entropia, né? Então aqui da variação de entropia. Por enquanto a gente vai tratar a entropia mais em termos do delta. Depois a gente vai ver que a gente pode fazer de qualquer jeito, né? A gente já viu, né, que a gente já mostrou isso, né? Então que essa entropia, a grande vantagem dela é que ela é uma função de estado. A gente provou isso na última aula. Tá claro até aqui? Sim. Tá, então, obrigado por responder. Também me ajuda a perceber que eu não caí, tá? Eu estou olhando aqui a internet o tempo todo, mas é importante para mim também
para esse retorno. Qualquer processo reversível, então a gente pode calcular, né, a entropia em qualquer processo reversível, né? Aí eu vou dar alguns exemplos para a gente analisar. Depois eu vou ver com vocês o que implica essa coisa do reversíveis aqui quando a gente está falando de química, né? Uma coisa que a gente tem que fazer, eu vou chamar de consideração preliminar, é o seguinte: só existem duas regiões do universo, né? Então a gente tem o sistema e a gente tem a vizinhança, que é uma coisa meio difusa, né? Porque o sistema afeta a vizinhança em diferentes níveis à medida que a gente se afasta dele, né? Mas, em princípio, tudo que não é sistema é vizinhança. Se o sistema absorve calor, o calor só pode vir da vizinhança, né? Então, o calor da vizinhança entra e passa a ser energia do sistema, né? Se o sistema libera energia na forma de calor, ele só pode liberar para a vizinhança. Então, o sistema, por um desequilíbrio térmico, ele vai liberar, pode liberar calor para a vizinhança ou pode absorver. O que a gente tem que perceber aqui, então, é que a única fonte de calor para o sistema é a vizinhança. E o único reservatório de calor para onde o sistema pode jogar calor é a vizinhança, certo? O que acontece? Toda a energia que sai da vizinhança e entra para o sistema é uma perda para a vizinhança e um ganho para o sistema. E vice-versa. Todo o calor que sai do sistema, o sistema está perdendo energia na forma de calor e a vizinhança está ganhando, né? Então, se o calor que eu meço na vizinhança, ele é necessariamente o oposto, o negativo do calor do sistema. Para o sistema, eu não uso nenhum subscrito, né? Então, quando está só o Q aqui, quer dizer que é do sistema. Para a vizinhança, a gente necessariamente tem que, né, mostrar isso, então fica escrito uso. Eu uso esse vis aí, né, sempre. Então, isso vale também para as diferenciais. Então, o dQ da vizinhança, né, uma variação infinitesimal de calor na vizinhança, implica numa variação infinitesimal de mesmo módulo e sinal inverso no sistema, né? Isso vai ser relevante para a gente discutir essa variação de entropia em sistemas reversíveis, né? Então, se isso é verdade, se eu pegar um processo reversível, qualquer, não importa qual, se essa igualdade aqui é verdade, quer dizer que dQ mais dQ da vizinhança é zero, né? Isso aqui é um fato que vem dessa nossa consideração aqui. Sempre para processo reversível. Lembra que a gente tem outras coisas que a gente tem que levar em conta quando o processo não é reversível, né? Se eu pegar essa expressão toda aqui agora e dividir pela temperatura em que o processo acontece, né? Se for um processo isotérmico, então a gente vai ter que dQ por T mais dQ da vizinhança por T é igual a zero. Esse processo não é cíclico, né? Eu só estou dizendo que está entrando né?
Isso aqui não é um ciclo. É só eu estou dizendo que isso aqui é um fato, né? Isso aqui vale desde que, e aí eu não vou colocar no que, né? Isso aqui aconteça de forma reversível. Só que, olha só, interessante, né? Porque isso aqui também implica uma coisa, né? A gente já viu que ds é dq por t. Então, olha só, né? Para esse, se eu pensar que o ciclo seria o que entra em um, é o que sai do outro, né? A gente também vai chegar a essa conclusão de que se eu integrar agora a entropia nesse sistema todo, eu vou ter zero, né? Desde que isso aqui seja reversível. Né? Certo? Porque isso aqui é igual a essa integral. Só que eu estou integrando dq por t mais dq da vizinhança por t, só que esses valores vão dar igual, né? Então isso aqui é zero. Tá? Isso vale para qualquer processo reversível. O ds total, né? E aqui eu tinha esqueci de escrever isso, é zero. Por quê? O ds total é soma de sistema com vizinhança, né? Isso aqui é o total, né? Que seria o do universo, né? Então a entropia total, que é a soma de sistema com vizinhança, dá zero para um processo reversível. A gente pode ver alguns exemplos, né? Porque o ds total é diferente da variação de entropia para o sistema. Caramba, que chuva é essa? Né? Então, por exemplo, um processo isotérmico reversível. Processo isotérmico reversível qualquer, né? Para eu calcular o ΔS, e aí lembra, né? Sem subscrito é o do sistema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar ds, né, entre S1 e S2. Isso é a mesma coisa que integrar dq por t, né, para nessa região de calor aí, né? Aí a primeira consideração que a gente pode fazer é o processo, a gente tem que sempre ler isso aqui, né? O processo é um processo isotérmico. Se ele é um processo isotérmico, ele implica que T é constante. E aí isso vai levar a gente a escrever a equação que a gente estava vendo aqui, simplesmente como ΔS igual a 1 sobre T integral de dq reversível sempre, né? E a integral de dq vai ser Q. Então, ΔS vai ser Q reversível sobre T. Bom, vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui. Né? Para um gás ideal, se a temperatura é constante, e aí numa nova setinha, se a temperatura é constante, isso implica que ΔU é zero. Porque lembra que a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura, né? Então, se isso aí é verdade, a gente pode igualar, a gente vai obter essa igualdade, né? Trabalho igual a menos calor, porque, né? Lembrando que ΔU é Q mais W. E aí,
a gente consegue calcular para esse sistema aqui qual que é o valor do calor, porque se é uma expansão, por exemplo, a gente pode calcular agora isso como sendo é tudo reversível, né? Então, é o calor, é o trabalho reversível e o calor reversível, que é o processo lá em cima do que é reversível. A gente já calculou o trabalho reversível para a expansão de um gás ideal, isso é menos nRT ln dos volumes, né? E, portanto, né, isso que vai ser igual a o positivo dessa expressão. Tá? Então, vejam que agora eu tenho o valor do Q reversível. Né? Eu vou tentar diminuir a letra e ver se ainda dá para fazer aqui. Se eu tenho o valor do Q reversível, eu vou colocar ele lá na expressão da entropia, né? Então, portanto, o ΔS vai ser nRT ln de V2 sobre V1 sobre T. Portanto, vai ser NR ln de V2 sobre V1. Então, a gente achou aqui o ΔS para o sistema. Só que, interessante, aqui a gente percebeu o seguinte, existe uma certa quantidade de calor que é absorvida pelo sistema. Como é que eu sei que é absorvida? Porque o valor do calor aqui ficou positivo, né? Então, isso quer dizer que é calor absorvido. Espera aí que eu ouvi um plim aqui, será que... Bom dia, professor, que está chovendo muito forte e meu fone descarregou. Estou tendo dificuldade para ouvir a aula. Vou sair e depois assistir gravado. Tá ok, Noelle. Uma pena, mas vai estar gravado já. Vai estar lá no sistema, tá? Aqui também tá fazendo bastante... tá chovendo bastante aqui também. O resto dos alunos está me ouvindo direito? Sim, sim. Tá, então tá bom. Eu vou continuar lá então, tá, gente? Vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui, chegamos ao valor da entropia por um processo isotérmico reversível. Então, isso aqui é uma expansão. Então, o que eu estava falando, que o calor foi absorvido. E de onde que o calor pode ser absorvido? Ele só pode ser absorvido da vizinhança. Então, para manter essa temperatura, né, constante, para que a gente tenha um processo isotérmico, o calor é absorvido da vizinhança. Né? Ele é absorvido, então o que foi absorvido da vizinhança. Todo ele foi absorvido da vizinhança, sem exceção. Então, isso implica aqui que o calor da vizinhança ele é igual a menos o calor. Né? Também é reversível aqui, mas da vizinhança isso faz pouca diferença. Mas é tudo reversível o processo. Né? Então, eu posso aqui usar para a vizinhança, então eu posso calcular um ΔS para a vizinhança, que é também Q da vizinhança ocorrido de forma reversível sobre a temperatura. O processo é isotérmico, então a temperatura de todo mundo aí é constante, né? Então, o meu calor, o ΔS da vizinhança, aliás, por causa dessa igualdade que está aqui, é menos Q reversível sobre T. Né? Então, vamos subir lá um pouquinho. Q reversível continua aparecendo. Se o ΔE, então o ΔS da vizinhança vai ser dado por o Q reversível, a gente já encontrou. Então, é menos o Q reversível, menos NR ln de V2 sobre V1.
certo? Então, esse aqui é o valor do ΔS da vizinhança, está negativo aqui por causa da relação que a gente conhece entre calor da vizinhança e do sistema. Agora, o ΔS total, para esse processo, é ΔS mais ΔS da vizinhança. Né? Se a gente substituir, eu vou substituir esse primeiro, porque eu acho que é bom visualizar. Para o sistema, é NR ln de V2 sobre V1. Para a vizinhança, é menos NR ln de V2 sobre V1. Então, a gente consegue ver, né, um exemplo explícito, que o ΔS total para esse processo é zero. Né? Então, a gente tem o ΔS total, tem o ΔS da vizinhança e o ΔS do sistema. Está dado aqui, né? Em cima. Então, veja que o ΔS do sistema não é zero, mas o ΔS total é zero. Tá bem? Então, para um processo, isso vai acontecer em várias situações, tá? E toda situação em que a gente tiver um processo reversível, o ΔS total vai ser zero, né? Um exemplo que pode ser interessante da gente ver é... Tá claro aqui, gente? Eu acho que está na lista... Tá claro. Tá? Na lista vocês vão encontrar alguns exemplos dessas coisas. Então, para a gente que é químico, né, a gente gosta de ter substância química envolvida nas coisas. Então, por exemplo, a gente pode pensar em numa transição de fase. Reversível. Né, a transição de fase, lembrando que seria, por exemplo, a água no estado líquido, gerando água no exemplo que eu tinha feito, no estado sólido, né, ou seja, gelo. Né? É isso aqui que a gente pode pensar. Isso aqui, o que é uma transição de fase reversível? Né? Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: a transição de fase reversível, isso acontece a temperatura constante. Né? Então, a gente vai analisar isso pensando na temperatura constante. Né? Então, a gente pode fazer lá, a gente vai lembrar que o ΔS aqui vai ser calor trocado de forma reversível nessa transição de fase pela temperatura em que a transição de fase acontece. Né? E para que a gente está interessado nisso? Né? Para a gente entender, né, qual que é a entropia envolvida nesse processo. Né? A gente vai fazer as considerações de sempre, né? Só que a gente vai adicionar uma coisa, né? Então, tipicamente, o processo, além de temperatura constante, ele também ocorre a pressão constante. Se ele ocorre a pressão constante, o que a gente tem aqui, né, então o nosso ΔS é igual ao Q reversível à pressão constante sobre T. E aí, isso aqui é o que a gente já chamou de QP, né? Alguém lembra o que é? Qual a grandeza termodinâmica que é dada pelo calor trocado à pressão constante? Tem outro nome. Essas definições vocês precisam ter um pouco mais em mente. Seria a entalpia, professor? Isso, a variação da entalpia, exatamente. Obrigado. Então, isso aqui seria o ΔH da transição.
sobre a temperatura. Tá? E aí o ΔH, lembra que ele é função de estado, então se é reversível, se não é reversível, não importa. É o ΔH da transição. Tá? Então o nosso ΔS do sistema é simplesmente o ΔH pela temperatura. Né? Só que o que acontece? Vamos dizer que a gente tem, então, essa reação, né? Essa transição de fase aqui. Essa transição de fase, de líquido passando para sólido, ela é tipicamente uma transição de fase exotérmica, do jeito que ela está escrita aqui, né? Do jeito que o processo está escrito. Eu vou tirar essa seta de equilíbrio aqui para facilitar, né? Na verdade, aqui a gente está pensando que a transição é direcional, né? É num sentido só. Então, esse valor aqui é, tipicamente, do jeito que está escrito, ΔH é menor que zero. Se eu escrevesse no sentido contrário, né, aqui é a solidificação. Se eu escrevesse no sentido da fusão, aí a gente teria um processo que é endotérmico. Né? Só que a gente tem que lembrar que, tudo bem, ele é exotérmico, quer dizer que esse calor que está sendo liberado pelo sistema, ele é absorvido pela vizinhança. Então, o Q reversível, ele é igual ao Q reversível da vizinhança, negativo, certo? Então, a gente vai chegar novamente aqui numa situação tal em que, como por causa dessa igualdade, a gente já viu no processo lá de cima, o ΔS total é zero. Né? Isso a gente já sabe. Isso quer dizer que o ΔS da vizinhança é igual a menos o ΔS do sistema. Para a gente calcular o ΔS do sistema agora, né, isso aqui implica que o ΔS é igual a menos ΔS da vizinhança. Para a gente calcular o ΔS, eu vou pegar da literatura. Então, eu já vi na literatura, a partir do ΔH da transição sobre T, esse processo ele é reversível a 0 graus Celsius, se P for de uma atmosfera. Né? Então, quando a pressão é uma atmosfera, não é condição padrão, tá? Chama condição normal. Lembra da CNTP? Pois é, vem disso. Né? Condição normal de temperatura e pressão. Então, veja aqui. Ó. Então, a gente tem esse valor, ele é reversível a 0 graus. E o ΔH dessa transição a 0 graus Celsius, 273 Kelvin, ele é menos 6.008 Joule por mol. Tá? Então, ele é realmente exotérmico. Então, o ΔS para essa transição vai ser menos 6.008 Joule por mol. A temperatura em que isso acontece, 0 graus Celsius, ou 273,15 Kelvin. Então, isso dá para a gente um número, eu fiz essa conta aqui, menos 21,6 Joule por Kelvin por mol, que é a unidade do Sistema Internacional da Variação de Entropia. Né? Então, a gente tem aqui um ΔS para o sistema que a gente conseguiu calcular, porque a gente já tem a medida aí do ΔH para essa transição. A partir do ΔS do sistema, a gente pode calcular o ΔS da vizinhança, porque a gente sabe que, a gente já percebeu aqui em cima, né, que o ΔS total é zero, o que implica nessa igualdade aqui, que o ΔS do sistema é menos o ΔS da vizinhança. Então, o ΔS da vizinhança vai ser mais 21,6 Joule por Kelvin por mol. Tá?
Então, a gente tem essa situação que é bastante interessante, de que a gente tem um valor de entropia para o sistema que ele é diferente de zero. Mas, em termos gerais, a entropia total, a variação de entropia total é nula para qualquer processo reversível. Tá bem? Vamos fazer um exemplozinho, mais um exemplo que pode ser interessante, e aí a gente vê o que a gente pode conversar ainda. Tá? Então, o último exemplo que a gente vai fazer desses processos reversíveis seria um processo isobárico reversível com variação de temperatura, né, com ΔT aí diferente de zero, tá bem? Bom, o processo isobárico, uma coisa que é importante a gente perceber é que isso implica que o calor trocado, que é calor trocado à pressão constante, né, isobárico, é o ΔH. Isso vale para o sistema, né? A gente sabe isso. Então, a gente sabe que o ΔS desse processo isobárico vai ser dado por ΔH, ou melhor, não dá para escrever assim ainda não. A gente pode escrever, partindo disso aqui, né, que então dQp é igual a dH, né? Isso vem da definição, né? Então, a gente pode escrever a diferencial da entropia como sendo uma diferencial da entalpia pela temperatura, né? Aí a gente vai lembrar uma coisa da entalpia, né? A gente já viu a definição da capacidade calorífica à pressão constante. Então, Cp, a pressão constante, é a derivada da entalpia com a temperatura a pressão constante, que é exatamente a condição que esse processo acontece, né? Isso aqui implica que a gente pode escrever a diferencial da entalpia como sendo Cp dt, né? E aí, agora, eu vou usar essa definição lá na minha equação para entropia, né? Então, eu vou chegar a essa expressão aqui. Né? Então, para eu calcular agora o ΔS, eu vou ter que integrar essa expressão que eu acabei de escrever. Entre T1 e T2. E aí, como é que a gente integra isso? A gente tem algumas opções, né? Lembra que a gente já resolveu coisas muito parecidas, né? A gente vai precisar agora, para facilitar a nossa vida, eu vou aqui considerar que se a gente aproximar Cp como uma constante no ΔT, né? Ou seja, entre T2 e T1, essa expressão sai mais fácil. Essa primeira integral é o ΔS, e essa segunda integral vai ficar sendo Cp integral de 1 sobre T dt entre T1 e T2. Isso aqui é uma aproximação, lembra, né? A gente sabe que Cp depende da temperatura. A gente está fazendo uma aproximação para facilitar e a gente tem um valor fácil aqui da gente analisar, né? Então,
1 sobre x dx, a gente sabe essa integral, se a gente sabe ali em x, a gente sabe em t também, 1 sobre t dt. Né? Então, o ΔS é CP ln de t calculado entre T2 e T1. Já vou escrever direto T2 sobre T1 aqui. Né? A gente já resolveu isso várias vezes ao longo do curso. Né? Então, esse aqui é exatamente o valor da entropia, da variação de entropia para esse processo isobárico, desculpa. Né? Então, é a capacidade calorífica ln de T2 sobre T1. Bom, a gente já viu que é um processo reversível. Isso implica que o ΔS total é igual a zero. E também, portanto, implica que o ΔS da vizinhança é igual a menos o ΔS do sistema. Né? Então, o ΔS da vizinhança aqui vai ser menos CP ln de T2 sobre T1. Então, a gente consegue agora ter esses dois processos. Né? Esses dois processos não. Esses dois resultados, do ΔS do sistema e da vizinhança. Né? Certo? Então, isso, né, tem vários outros. A gente poderia fazer a mesma coisa para um processo isocórico, né? A relação ia ser agora com variação de energia interna e assim por diante, né? Com isso a gente vai ter uma situação, né? Várias situações podem ser pensadas. Por outro lado, isso tudo, né? Tudo isso aqui, se a gente olhar lá, for subindo aqui, né? Todos esses processos são processos reversíveis. E a gente só consegue, então, é reversível o isobárico, é reversível a transição de fase, né? Como era reversível também o processo isotérmico. Está fazendo assim, não. Tá? Então, isso é o que a gente está vendo aí ao longo da aula de hoje, né? A gente viu aí alguns exemplos. Então, se eu quiser aplicar isso aqui, eu consigo aplicar todas as equações. É óbvio que é muito mais fácil você mostrar elas na hora do que tentar decorar todas, né? Mas a gente pode usar todas as expressões. Só que todas as considerações valem para processos reversíveis. E só para eles. Então, a gente pode colocar aqui um só valem para processos reversíveis. E aí, como é que eu vou fazer para processos irreversíveis? Para processos irreversíveis, a nossa única solução é pensar, né, que a gente tem que lembrar, né, que a entropia é a função de estado. Então, se eu tiver aqui, né, o que acontece? Se eu tiver um gráfico qualquer, né, de P por V, por exemplo, né, e eu tenho aqui um processo irreversível. Eu sou capaz, o que importa para eu calcular o ΔS? Né? Eu tenho que calcular o ΔS
saindo aqui do ponto inicial, então aqui seria o ponto inicial, até o ponto final, né? Eu tenho que sair daqui e chegar aqui. O que é o ΔS? O ΔS é o que acontece aqui no final, menos o inicial. É isso que é o ΔS. Então, eu sempre posso propor transformações reversíveis que conectem. Eu posso propor uma série de transformações reversíveis que conectem o ponto inicial e o final, né? E ao fazer isso, eu vou ser capaz de descrever qualquer processo irreversível também. Então, se eu tenho um processo irreversível qualquer, eu posso propor um caminho, né? Um mecanismo, vamos dizer assim, alternativo de vários passos reversíveis que permitem que eu saia do inicial e chegue no final. E aí, quando eu fizer isso, o ΔS total, o ΔS do caminho reversível, dos caminhos reversíveis, vai ser o ΔS, né? Por quê? Né? A igualdade que a gente usou lá para ΔS igual a Q sobre T só vale para caminhos, para processos reversíveis. Para processos irreversíveis, o ΔS é maior que Q sobre T. E aí essa desigualdade aqui torna essa expressão útil conceitualmente, mas a gente não está interessado em saber que é maior que, né? A gente quer saber quanto é. E aí, para isso, a gente não quer usar isso, a gente quer fazer um somatório, né, de processos reversíveis que eu posso calcular essa igualdade e achar o que aconteceu quando eu saí de I e cheguei em F. Tá? Isso é o que a gente vai fazer com alguns exemplos na próxima aula e dali a gente vai adiantar, então, o nosso conteúdo para tentar chegar em algumas outras grandezas. Tá? Só uma última coisa, eu quero lembrar vocês, né, que eu não sei se eu já fiz isso para a entropia. A entropia, ela é uma propriedade do sistema, só que ela é uma propriedade extensiva. Tá? Deixar isso bem claro. Ou seja, quanto mais material eu tenho numa mesma condição, maior é a entropia daquele material. Então, o que a gente faz? Normalmente, o que a gente trata, especialmente quando a gente for mais adiante for tratar de processos químicos, a gente sempre lida com a entropia molar. Então, é a entropia dividido pelo número de mols que estão envolvidos naquele processo. Tá? E aí, a entropia molar é uma propriedade intensiva, como todas as outras que a gente andou vendo. Tá bem? Então, a gente vai falar um pouco mais adiante, a gente vai começar a usar muito a entropia molar, né? E o conceito é o mesmo que já vinha da entalpia molar. Tá? Eu acho que por hoje o que eu tinha para perguntar era isso. Vocês têm alguma dúvida? Para perguntar, não, para falar. No momento não, professor. Muito obrigado pela aula. Sempre quando for molar vai ser intensivo, né? Sempre que é molar é intensivo. Molar é específico, né? O específico é dividido pela massa e o molar é dividido pelo número de mols. Essas duas divisões que a gente pode fazer garantem para a gente que a gente tem uma propriedade intensiva. Certo. A vantagem da propriedade intensiva é que você consegue tabelar, né? Então, você pega lá o Atkins, ele tem lá ΔH de formação molar, né? ΔH de combustão, é sempre molar. E a entropia não é sempre a molar, porque assim você consegue pôr tabela, senão você vai ter que falar que vai estar pondo a entropia por quilo, então, né? Você tem que definir alguma coisa. Então, é sempre molar usado, né, por nós na fisicoquímica. Né? O pessoal da engenharia usa muito o específico, né? Mas também é intensivo. Entendido. Valeu. Valeu. Bom, se ninguém tiver mais dúvida, eu vou parar de gravar, então, e fica aí para quem for assistir mais tarde. Agora que